Bom dia, este é o momento de reflexão. Fortaleça o seu coração e repasse esta mensagem a todos que ama. Se chamaram Beelzebu, o pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Palavras de Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 25. Muitos discípulos do Evangelho existem ciosos de suas predileções e pontos de vista no campo individual. Falsas concepções ensombram-lhes o olhar. Quase sempre se inquietam pelo reconhecimento público das virtudes que lhes exornam o caráter. Guardam o secreto propósito de obter a admiração de todos e sentem-se prejudicados se as autoridades transitórias do mundo não lhes conferem apreço. Agem esquecidos de que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não percebem que, por enquanto, somente os vultos destacados nas vanguardas financeiras ou políticas arvoram-se em detentores de prerrogativas terrestres, senhores quase absolutos das homenagens pessoais e dos necrológios brilhantes. Os filhos do reino divino sobressaem raramente e, de modo geral, enchem o mundo de benefícios sem que o homem os veja, à feição do que ocorre com o próprio Pai. Se Jesus foi chamado feiticeiro, crucificado como malfeitor e arrebatado de sua amorosa missão para o madeiro afrontoso, que não devem esperar seus aprendizes sinceros quando verdadeiramente devotados à sua causa? O discípulo não pode ignorar que a permanência na terra decorre da necessidade de trabalho proveitoso e não do uso de vantagens efêmeras que, em muitos casos, lhe anulariam a capacidade de servir. Se a força humana torturou o Cristo, não deixará de torturá-lo também. É ilógico disputar a estima de um mundo que mais tarde será compelido a regenerar-se para obter a redenção. Emmanuel, nesse capítulo, nos leva a refletir sobre uma das vertentes do orgulho. O orgulho e o egoísmo são das imperfeições do caráter as mais combatidas pela doutrina espírita. Porém, ainda são poucas as criaturas aptas a detectar esses traços em sua própria personalidade. Uma das manifestações do orgulho é a vaidade, ou a necessidade de valorização e reconhecimento pessoal, a qual Hermance de Faux denomina vício de prestígio, no livro Mereça Ser Feliz, psicografado por Vanderlei de Oliveira. O espírito Fenelon, em resposta à questão 917 do Livro dos Espíritos, afirma que é o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o torna frequentemente egoísta, porque sente a necessidade de se colocar na defensiva, vendo que os outros pensam em si mesmos, não nele. É conduzido a se ocupar de si mais do que dos outros. Poucas criaturas estão dispostas a destacar ou prestigiar conquistas e valores do outro. Observem um exemplo típico. Se iniciamos uma narrativa que destaque nosso valor ou um momento de êxito de nossa existência, quem está nos ouvindo logo inicia um processo semelhante sem sequer se preocupar em ouvir nossa história ou dela tirar algum proveito. Esse é o choque a que Fenelon se refere, cada um querendo que o outro pense nele sem se preocupar com os demais. Diz Hermance que o vício de prestígio consome a criatura em disputas inglórias e imaginárias por apreço e consideração. O mundo mental desses viciados desgasta-se em busca de aprovação de todos, e quando alguém não lhe rende as homenagens esperadas, é considerado um opositor ou indiferente.
A expectativa de aceitação por parte dos outros é o grande mal que acomete o vaidoso, pois acha que todas as pessoas têm a obrigação de enaltecê-lo. Pequenas desatenções e discordâncias, ferindo sua suscetibilidade, são motivos de revolta e mágoa para o viciado em prestígio. Assim como existe a dependência química de tóxicos, também esse tipo de viciado torna-se escravo da autoimagem exacerbada que faz de si mesmo. As causas desse vício podem ser trazidas da infância, por repressão severa no lar, quando a criança para tudo depende de aprovação, tornando-se insegura, sem autoconfiança e resultando em um adulto frustrado. Ou até tem raízes mais profundas de outras encarnações, quando a alma foi acostumada a títulos e honrarias que lhe alimentavam o ego insaciável na cultura de ser a melhor em tudo. Na sociedade atual, não se educa a criança para saber perder ou como lidar com derrotas, fracassos e críticas. Crianças e jovens são treinados para a passarela do sucesso e a necessidade da aprovação e de reconhecimento social, sem a preocupação de cultivar o auto-amor. O vício do prestígio é sintoma claro da ausência de autorrealização e de amor a si próprio, o que torna as criaturas dependentes de opiniões e atitudes alheias. Estimulado pelas causas citadas, esse vício, mais do que a necessidade de ser aceito, tem origem no medo da rejeição, um dos sentimentos mais camuflados da humanidade. Esse cenário moral é um convite imperioso para trabalharmos pela formação de um círculo de convívio em relações sinceras, onde se possa burilar o caráter com o propósito de adquirir hábitos altruístas elevados na prática do amor, da humildade e da caridade, sem a neurótica necessidade de reconhecimento e bajulação. Aqui lembramos a recomendação de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos de 12 a 14. Quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos. Chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado. Necessário que entendamos que a vitrine da fama não foi feita para os discípulos do Cristo, e nossa maior conquista espiritual é o poder de negar a si mesmo, pois o trabalhador em busca de reconhecimento pessoal efetivamente não serve à causa de Jesus. Por fim, salienta Emmanuel que não faz sentido querer-se reconhecimento e consideração de criaturas que, para alcançar a redenção, ainda terão muito trabalho no que diz respeito à sua própria regeneração. Processo que pode ser iniciado com a mudança de hábitos, como, por exemplo, começar a falar menos de si mesmo e estar mais atento em prestigiar o outro. Graças a Deus. Mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 103, Estima do Mundo, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, seguido de comentários com base no livro já citado de autoria de Hermance Dufault, capítulo 18. Excelente dia a todos, sempre na companhia do nosso Divino Mestre Jesus.